Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa série sobre os 10 mandamentos. Nós ainda estamos no terceiro mandamento. Apesar de ser um estudo informal, eu tenho tentado, com a ajuda do Espírito de Deus e de alguns comentários, aprofundar o máximo possível nesse assunto. Claro que perfeição é impossível, mas eu tenho procurado trazer aquilo que for mais importante, primeiramente para o meu coração e depois para compartilhar com vocês. Ok? Hoje nós vamos prosseguir examinando alguns dos pecados contra o terceiro mandamento. Nas últimas duas lições já vimos 6 tópicos enumerados pelo puritano, o senhor Thomas Watson. Ok? Então hoje eu pretendo passar do tópico 7 até o último tópico, que é o tópico número 12. São 12 tópicos de pecados contra o terceiro mandamento. Um dos mandamentos entre os 10, que é talvez um dos mais severos, pois ele traz anexado a si uma sentença contra aquele que feri-lo. Como eu disse, já passamos por 6 tópicos, eu não vou repeti-los, mas você pode, se clicou nesse vídeo aleatoriamente, retornar nas lições anteriores e assistir, ok? Pode revisar quantas vezes quiser. Se clicou aqui pela primeira vez, vem no link aqui na descrição e clica lá que você vai ser redirecionado para a playlist desta série. Mas antes de prosseguirmos nos tópicos, como de costume, vamos ler o nosso texto de novo e orar ao Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora sim, vamos ao Senhor em oração. Soberano Deus, amado Pai, bendito és tu, Senhor. Bendito és tu. E nós te louvamos e te agradecemos. Te glorificamos. Sim, com a boca, mas queremos fazer isso também com nossa vida, em espírito e em verdade. Então nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, concedendo-nos mais graça, poder do alto, para sermos conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, em piedade, mansidão, humildade. Faça-nos cheios do Teu Espírito, Senhor. Encha-nos de conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus atributos, da Tua lei. Nos ensina aqui agora, Pai. E nós Te louvamos por essa oportunidade. Porque o que merecíamos agora era a Tua ira, Tua justa ira. Merecíamos ser fulminados diante de Ti. E se chegarmos diante de Ti naquele dia, sem a justiça do Teu Filho, sem a justiça de Cristo, assim certamente seremos fulminados. Então ajude, Pai. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Aqueles que ainda não são salvos, que o Senhor possa salvar segundo a Tua vontade. Avançando o Teu reino, fazendo o Teu nome sendo grande, ou ser grande entre as nações. Bendito és Tu. Que a gratidão do Senhor cresça dentro do nosso coração, porque de dia em dia o Senhor tem nos acumulado de benefícios. Através da Tua graça comum, não merecíamos sequer comida e água, mas o Senhor tem nos dado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E além do mais, através da Tua graça salvífica, o Senhor tem salvado, o Senhor tem chamado os Teus escolhidos. Ó Jesus, receba a glória para si, Pai, em nome de Cristo. Faça com que possamos ouvir a Tua voz, temer o Teu nome, cresça o temor do Senhor dentro de nós. E aquele que não possui temor, segundo a Tua vontade, eu peço que o Senhor troque esse coração de pedra por um coração de carne, colocando este temor lá dentro, para essa pessoa viver não perfeitamente porque ela não conseguirá, mas temendo ao Senhor, guardando a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Cristo, sendo aperfeiçoado, conformado à imagem dEle. Nos ajude, Pai, e nos perdoe, porque muitas vezes temos pecado contra os Teus mandamentos, principalmente contra esse, o terceiro, no qual estamos estudando. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, por Tua graça. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, tópico número 7, segundo o Sr. Watson.
Tomamos o nome de Deus em vão quando juramos pelo nome de Deus. Vamos tentar ser objetivos nesse tópico, porque nós já falamos um pouco sobre ele, se não me engano, há 2 ou 3 lições atrás. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículo 34, de modo algum jureis. Mas nós precisamos entender que em alguns casos o juramento é permitido. Vamos entender aqui esse contexto que Jesus está falando, de modo algum jureis. Por exemplo, perante um magistrado, você está sim autorizado a jurar. Como já vimos lá em Hebreus capítulo 6, o próprio Deus, ele jurou por si mesmo a Abraão. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz o seguinte: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, o que Cristo quis dizer com esse de modo algum jureis? Vamos ver 3 tipos de juramentos que são proibidos, abominados por Deus, que eu acredito que se encaixa aqui no que Jesus está proibindo como juramento lá no Sermão do Monte. Número 1, jurar em vão, que é o que traz o termo que é trazido aqui no próprio versículo que estamos estudando. Jurar em vão. Quando nós juramos em vão, isso acontece em conversas frívolas, como nós já vimos em outras lições, conversas ociosas, assuntos de entretenimento, coisas secundárias, sem importância e etc. E esse é um dos significados, dos sentidos de jurar em vão. Então, nesse sentido, de modo algum jureis. Número 2, um juramento vil. São juramentos falsos, mentirosos, juramentos que são usados para ocultar um pecado ou as verdadeiras intenções ou atos praticados. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, abro aspas, quem jura de maneira vil, ou seja, que comete blasfêmia contra Cristo, que está agora no céu, não comete pecado menor do que os judeus que o crucificaram aqui na terra. O Sr. Watson disse que pessoas assim, abro aspas, são como cães loucos que se acham espertalhões na face de Deus. Fecha aspas. São pessoas que se acham espertas, sarcásticas, astutas na própria face de Deus. E assim se comportam. Ele diz mais, eles profanam o sangue de Cristo e rasgam o seu nome. Isso é muito sério, irmãos. Quando fazemos um juramento vil, mentiroso, tentando ocultar uma mentira, um pecado, as nossas intenções reais, é algo vil. É como rasgar o nome de Deus, é como profanar o seu sangue derramado por nós. Há o caso de uma mulher que chegou para o seu marido, que estava moribundo, estava prestes a morrer, prestes a ser executado, e disse para ele que dos 3 filhos que ele tinha, apenas um, na verdade, era o seu filho legítimo. E esse homem, ao descobrir isso, antes de ser executado, pediu aos seus executores que descobrissem quem dos 3 filhos era o verdadeiro herdeiro e que repartisse toda a sua herança com este filho. Portanto, após ele ser morto, os seus executores pegaram o seu corpo, de penduraram em uma árvore, chamaram os 3 filhos, os 3 rapazes que haviam sido criados como filhos por ele, e disse para que ele disse que concederia a eles um arco e flecha para cada um, e quem conseguisse acertar uma flecha no coração, o mais próximo possível do coração do pai, que está ali de pendurado, o corpo do pai, que estava ali de pendurado naquela árvore, esse seria o herdeiro de toda aquela herança. E 2 dos 3 rapazes atiraram e tentaram acertar mais próximo possível do coração, do corpo do pai. Porém, o 3º filho não conseguiu cometer esta atitude, este ato. Algo dentro dele, algo na natureza dele disse, eu não posso fazer isso contra o corpo do meu pai.
E após isso, os executores do pai discerniram, chegaram ao entendimento que na verdade era esse o rapaz que era o filho verdadeiro, genuíno, do homem executado. E assim entregaram para ele toda a sua herança, toda aquela propriedade. E após essa história, o Sr. Watson diz o seguinte, abro aspas, assim são os filhos de Deus. Eles possuem temor ou respeito e são incapazes, aspas, de atirar contra o pai. Mas aqueles que são bastardos e não filhos não se importam e pecam contra o céu com seus juramentos e maldições. Aqueles dois rapazes eram indiferentes. A própria natureza deles foi indiferente. E eles atiraram o arco e flecha, ainda que estivesse morto, contra o corpo do próprio pai que havia criado eles. Mas o filho genuíno, algo dentro dele remexeu. Havia uma ligação muito forte no interior, no coração daquele jovem, e ele não foi capaz de fazer isso. Assim são os filhos de Deus. Possuem temor, respeito pelo pai. Respeito pelo pai. Aqui na ilustração trazemos a ilustração de um pai que está morto, mas o nosso Deus está vivo, o que agrava ainda mais a falta de temor e respeito das pessoas diante da sua face, ao cometerem o pecado de cometerem um juramento vil, falso, mentiroso, ocultando seus pecados, suas verdadeiras intenções. São pessoas completamente insensíveis a Deus, insensíveis ao pecado, são escarnecedores que não possuem temor. O Sr. Watson continua. O que torna o juramento ainda mais hediondo é que quando os homens estão dispostos a realizarem qualquer ação perversa, eles se prendem aos juramentos para praticá-las. É o que eu acabei de dizer. Morre, mas não dá o braço a torcer que está errado. E continua jurando e dizendo, e assim, assim, assim. Pecar já é ruim o suficiente, mas jurar para cometer pecado é uma enorme profanação da palavra de Deus. Além do mais, é o mesmo que invocar a Deus para flagrar o nosso pecado. É como se eu estivesse pecando, prostituindo, mentindo, fazendo tudo que você imaginar. E eu chamasse, invocasse o nome do Senhor para ele testemunhar. E eu continuasse fornicando, adulterando, prostituindo, mentindo, roubando, cobiçando na presença de Deus. Como se Deus estivesse aqui dentro dessa sala comigo e eu estivesse pecando explicitamente na face de Deus. Eu estou invocando a Deus para isso. Para isso. Isaías capítulo 36, versículo 6, parte B, diz o seguinte: o temor do Senhor será o teu tesouro. O seu tesouro. Ou uma tradução mais moderna, o temor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem, que o seu povo possui. É por causa do seu temor que não nos afastamos de Deus. É por causa do temor do Senhor que, embora venhamos às vezes tropeçar, escorregar, dar 2 passos para trás, para dar um para frente, apesar de tudo isso, é por causa do temor dele que nós nos desviamos, não nos voltamos contra Deus, não blasfemamos contra Deus, não negamos o seu nome, continuamos crendo, perseguindo, prosseguindo para o alvo, para alcançar aquilo no qual também fomos alcançados, presos por Cristo Jesus. Um exemplo de um juramento vil, Atos capítulo 23, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob, debaixo de anátema, maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Esse é um tipo de juramento vil e abominável diante de Deus. Abominável diante de Deus. E um terceiro juramento, que se enquadraria aqui no que Jesus está falando lá no Sermão do Monte, seria o juramento com perjúrio, perjúrio. O que é o perjúrio? O perjúrio é o falso juramento, ou a quebra do juramento. É um pecado que desafia o céu, desafia o Deus vivo, em sua face. Olha o que Levítico capítulo 19, versículo 12 diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Está profanando, está escarnecendo, está humilhando, está chacoalhando o nome de Deus, cometendo o pecado de perjúrio.
Como eu disse anteriormente, perjúrio é invocar a Deus para ele ser testemunha do nosso crime, para ele ser testemunha de uma mentira, das nossas reais intenções. Alguns historiadores contam que Filipe da Macedônia jurava e desfazia os seus juramentos de acordo com os seus interesses, de acordo com que a banda estava tocando. Na direção que a banda tocasse, ele tomar as decisões dos juramentos dele, seja para jurar ou para desfazer ou quebrar. Não havia temor no coração daquele homem. Jeremias capítulo 4, versículo 2: Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Então tá vendo? Não é totalmente errado jurar. É a intenção do juramento, é como o juramento é feito que é errado. Então portanto, se nessa condição o juramento for feito, não é ilegal. Qual condição? Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em sinceridade, em juízo, em justiça, de acordo com a sua palavra, a sua vontade, o seu caráter, os seus atributos. Então, portanto, nessa condição, o juramento não é ilegal. Sendo assim, não podemos nos precipitar ao fazermos um juramento, porque não há desculpas, porque ele não terá como inocente. Não terá como inocente. Por volta do século IX a.C., até o início do Império Romano, por aí mais ou menos, segundo historiadores, existia um povo chamado os Citas. Esse povo, eles eram nômades iranianos, que viviam na região do Irã e dominavam a região entre o Irã e a Rússia, entre a Rússia e o Irã. Se um homem cometesse esse pecado de perjúrio entre eles, dentro da comunidade deles, que é jurar falso, juramento falso, ou quebrar um juramento, a cabeça dessa pessoa seria degolada. Degolada. De tão sério que é esse crime. Por que eles faziam isso? Para que a vida, a confiança e a verdade entre eles, entre a comunidade, o respeito, fosse preservado ou preservadas. O Sr. Watson diz mais: cometer perjúrio é o mesmo que ligar a sua alma ao diabo. Em um tribunal, meu irmão, se eu prestar um falso testemunho num tribunal, por exemplo, em juízo, um falso testemunho, um falso juramento, além de estar pecando contra Deus, falando da lei dos homens, hein? Além de estar pecando contra Deus, eu estarei induzindo o júri que acompanha aquele tribunal a dar um veredito falso, equívoco. E, consequentemente, o equívoco que eu induzi o júri a cometer induzirá o juiz ou a juíza a aprovar uma sentença injusta. Olha mais um comentário do Sr. Watson. Certamente o juízo de Deus te descobrirá. O juízo de Deus, meu irmão, vai te encontrar. Você que usa a religião com segundas intenções, você que jura com segundas intenções para ocultar a sua real intenção, o juízo de Deus vai te descobrir, vai te encontrar. O seu pecado vai te encontrar. Tenha certeza disso. E na próxima lição, se Deus assim permitir, nós vamos ver muito sobre o juízo de Deus em relação a esse mandamento. Porque mais cedo ou mais tarde, esse juízo irá te encontrar. Zacarias capítulo 5, versículos 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá sua madeira e as suas pedras. Aqui é citado dois pecados, em minha opinião, representando todos os outros pecados que cometemos contra Deus. Isso aqui talvez, pode nos indicar que esses dois pecados que são citados, o roubo, o furto e o falso juramento, são pecados um tanto mais abomináveis diante de Deus. Porque são citados. Então talvez podemos indicar isso. Mas que maldição é essa citada aqui em Zacarias? A maldição contida na lei.
Anota aí, porque são muitos versículos. Então, após a lição, você abre a sua Bíblia e você mesmo leia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 até o 68. Ali está as maldições contidas na lei. E é dessa maldição que Zacarias está tratando aqui. Assim como há palavras de bênção da parte de Deus para com o seu povo, para com a humanidade, para com o mundo, há também palavras de maldição, meu irmão, contra quem descumpre a sua lei. O problema é que nós estamos tão acostumados com esse evangelicalismo circense, esse evangelicalismo da porta larga, do sincretismo, da religiosidade, do misticismo, esse trem que cada um faz, mineiro, né? Esse trem que cada um faz do seu jeito, uai. Nós estamos acostumados com isso. Acostumado com esse evangelicalismo da porta larga. Então a gente acha que não, que Deus ele só abençoa. Não tem maldição, não tem juízo, não tem consequência, não tem ira, não tem justiça. As pessoas não conhecem os atributos de Deus. E por isso acham que Deus é só amor. Deus é amor, acabou. Só tem João 3,16 na Bíblia, na cabeça dessas pessoas. Só amou o mundo. E nós temos que ter isso em mente, que Deus trará o seu juízo contra aqueles que pecarem contra Ele, que não estiverem em Cristo, que não estiverem revestidos da justiça de Cristo. Esse evangelicalismo, água com açúcar, com psicologia inserida, com curandeirismo, com confissão positiva, heresias descaradas, não fala do juízo de Deus, não fala das consequências, das maldições que o próprio Deus trará contra aqueles que ferirem a sua palavra, os seus mandamentos, e que não estiverem em Cristo, revestidos com a justiça de Cristo. Por sorte nossa, senão toda a humanidade seria fulminada. Mas como sabe quem realmente está revestido com essa justiça ou não? Quem tem temor no coração. Quem tem temor no coração por Deus, pela sua palavra, e não pelo temor à palavra de homens, doutrinas de homens. Então não estamos acostumados a ouvir a verdade nua e crua, como está sendo exposta aqui. Aquele que não estiver revestido da justiça de Cristo, eu repito, naquele dia, certamente será fulminado diante de Deus. E se você diz, eu estou em Cristo, mas não possui o temor a essa palavra que está sendo pregada, aos mandamentos de Deus, eu te convido a repensar sua conversão. Eu te convido a repensar sua conversão. Tópico número 8. Tomamos o nome de Deus em vão quando prefixamos. Prefixamos pode ser algo que indica prescrevendo, predeterminando, prestabelecendo o nome de Deus a qualquer ação perversa. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 15, versículo 7. Presta atenção. Disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. A intenção de Absalão aqui era ir pagar o voto simplesmente para ocultar a intenção real dele, que era a traição dele contra o rei, o seu próprio pai, Davi. Se não, veja o versículo 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Absalão queria roubar o reino do seu pai e utilizou um juramento. Utilizou a desculpa de ir pagar esse voto naquele local para trair o seu próprio pai. Perjúrio, falso testemunho, prefixando o nome de Deus a qualquer ação perversa, prefixando, anexando, associando. Olha o comentário do Sr. Watson. Quando qualquer ação perversa é batizada com o nome de religião, está tomando o nome de Deus em vão. Nisto, o Papa, eu diria essas seitas que usam o nome de evangélico e etc. Nisto, o Papa é altamente culpado quando ele envia suas indulgências ou até maldições contra os cristãos. Ele começa com em nome de Deus. Que pecado ousado é esse? Está fazendo a obra do diabo e inserindo o nome de Deus nisso.
Acho que não precisa falar mais nada, né? Se isso não fizer o seu coração tremer, eu repito, repense a sua conversão. Tópico número 9. Tomamos o nome de Deus em vão quando usamos nossas línguas para desonrar o nome de Deus. Como que é isso, Diego? Quando nós estamos com raiva e praguejamos, murmuramos, xingamos ou amaldiçoamos dizendo: eu quero morrer se não for verdade o que eu fiz, o que eu estou falando. Esse tipo de juramento. Eu quero que o meu filho adoeça se eu estiver mentindo para você, etc. Isso é tomar o nome de Deus em vão, meu irmão. Desonrando o nome de Deus com esse tipo de juramento. Nós temos o exemplo de Pedro, quando Pedro negou Jesus naquele pátio 3 vezes. Por fim ele praguejou, ele xingou e ele jurou dizendo: eu não conheço este homem. Tópico número 10. Tomamos o nome de Deus em vão quando fazemos votos precipitados e ilegais. O que é isso? Fazer votos bons, ok, tudo certo. Mas, por exemplo, quando Jefté, lá no livro de Juízes, quando Jefté jurou ao Senhor que iria sacrificar a primeira quem saísse de encontro dele, ele usa essa palavra, quem sair de encontro de mim ao chegar na minha casa, quem se encontrasse com ele, ele jurou ao Senhor que sacrificaria essa pessoa, que no final das contas acabou sendo sua própria filha, sua única filha. Juízes capítulo 11, versículo 34, acompanhe comigo. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha a seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes, isso era um sinal de luto, e disse: filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Então Jefté ali está com dó não só da filha, mas de si próprio, pelo voto tolo que ele fez. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. O voto precipitado fez com que Jefté escolhesse entre realizar um sacrifício abominável e a quebra de um juramento feito a Deus. Ok? Além do mais, o único sacrifício humano previsto e visto com bons olhos, como aceitável na Bíblia, é o sacrifício de Jesus na cruz. Olha onde que Jefté se meteu. Quem tinha, olha só, que ironia, quem tinha o costume de sacrificar humanos era justamente o Deus do povo que Jefté estava lutando contra, que ele tinha vindo da guerra, da batalha. Que ironia. Então tenhamos muito cuidado, irmãos, para não nos colocarmos em situações comprometedoras, que estaremos, assim, numa navalha, dos dois lados estará uma navalha nos esperando para cortar o nosso pescoço. E há muita divergência entre teólogos e estudiosos se ele realmente sacrificou a filha ou se era só um voto de castidade, mas em minha opinião, aqui o texto deixa claro, vocês podem estudar Juízes 11 ali, e vocês vão ver que, para mim, ele sacrificou a própria filha. Tópico número 11, o penúltimo tópico. Tomamos o nome de Deus em vão quando falamos mal de Deus. Diego, quem que fala mal de Deus? Veremos. Quando que nós podemos falar mal de Deus? Por exemplo, Números capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Indignação, murmuração. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O descontentamento na alma, no coração, no ser da pessoa, conduz à murmuração. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a murmuração nada mais é do que uma revelação publicamente, explicitando a incredulidade no coração das pessoas. O descontentamento, a pessoa sempre olhando para aquilo que ela não tem e nunca sendo grata por aquilo que tem. Se você começar a olhar para aquilo que você tem
E para pessoas que estão abaixo de você, que não têm o que você tem, você dará graças a Deus, porque você é mais rico e privilegiado do que mais da metade da população humana presente na Terra hoje. Então, o descontentamento conduz à murmuração, que por sua vez revela a incredulidade no coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Consequência, juízo de Deus. Versículos 6 e 7, Números 21, versículos 6 e 7. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, por causa da murmuração. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti, contra Deus, contra o servo de Deus que o Senhor tinha levantado para conduzi-los, para pastoreá-los. Nós devemos sim refutar, criticar, expor a mentira de pessoas que estão liderando congregações, instituições religiosas que estão pregando heresias, mentiras e etc. Mas temos que ter muito cuidado antes de fazê-lo, porque podemos levantar falso testemunho contra um servo que o Senhor levantou. Há pessoas que se levantam contra hereges e falsos profetas e expõem a reputação iníqua deles para que as pessoas despertem. Eu faço isso. E te encorajo a fazer. Mas com temor, com cuidado, com discernimento da palavra e do Espírito. Porque você pode se equivocar e errar em seu julgamento. Se precipitar em seu julgamento. Então, na dúvida, feche a sua boca. E deixe quem tem maturidade fazer isso. Por quê? Porque eu já vi e vejo, principalmente nas redes sociais, na internet, muitas pessoas levantando falsos testemunhos, atacando homens que são homens que podem ter defeitos, podem não ser perfeitos, sim, porque ninguém é perfeito. Mas são homens tementes a Deus que o Senhor levantou. E a pessoa está atacando, por causa de discordâncias secundárias, está caluniando. Então tenhamos muito cuidado com isso. Agora, os falsos profetas, os lobos, os coronéis da fé, esses precisam ser expostos e não vamos nos calar, até que o nosso Senhor volte com a sua espada na mão e faça justiça aos seus escolhidos. Então, temos que ter muito cuidado, porque o Senhor aqui trouxe juízo contra aqueles que estavam murmurando, reclamando, falando mal de Deus e do seu servo. E muitas pessoas dentro do povo de Israel foram mordidos e morreram. Olha o comentário do Sr. Watson. A murmuração é uma acusação de injustiça a Deus. É o mesmo que chamar Deus, o Senhor é injusto e eu sou justo. Você já parou para pensar a seriedade disso? Por isso que eu sempre falo que essas pessoas que não têm temor a Deus é um tipo de ateísmo prático dentro da igreja. Porque o ateísta está lá no mundo, ele vive a vida dele, às vezes até mais ético do que muitos desses religiosos. Mas ele é ateu, ele já confia aquilo ali. Agora, pessoas que elas acham que são salvas, mas não são, e não sabem disso. Acham que são de Deus, mas não são. E não sabem disso. E há aquelas que murmuram contra Deus, contra os desígnios de Deus. Quando a aprovação de Deus para nos lapidar no fogo vem, e a pessoa está descontente, murmurando, reclamando, é a mesma coisa que falar: Senhor, eu não confio, os seus planos não me satisfazem, eu não confio no Senhor, o Senhor é injusto. Aos meus olhos, a justiça, aos olhos do Senhor, não. Deixa eu seguir do meu jeito, aos meus próprios olhos. É isso que a murmuração é diante de Deus. Tenhamos muito temor. Senhor, cresça o temor do Senhor em nosso coração. Por Cristo Jesus eu rogo. Gênesis 18, versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus não é injusto. Se há algo na Bíblia que contradiz o seu estilo de vida, que contradiz o que você pensa, o que você faz, não é a Bíblia que está errada, é você. É você que é chamado ao arrependimento. É você. Sou eu.
somos nós. O senhor Watson diz mais: a murmuração brota de uma raiz amarga, vem do orgulho e do descontentamento, reprova a Deus e, portanto, toma o seu nome em vão. É um pecado que Deus não pode suportar e Ele não irá. E Ele não irá suportar. Números 14, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Meu irmão, não há nada oculto que não seja revelado. Como eu disse, na próxima lição, se Deus assim permitir, veremos as consequências anexas a esse mandamento. E você verá. Porque há pessoas que pregam heresias, fazem falsos juramentos, ferem todos os 10 mandamentos, vivem a vida desregrada. Estou falando de gente de igreja. Esquece o mundano. E que tudo vai bem para ele. Ele não adoece, ele tem um bom salário, ganha 10 mil, 15 mil reais. Está tudo dando certo para ele. Mas ele acha que ele não vai ser pego. Mas o pecado dele vai alcançar ele. O juízo de Deus irá alcançar esse homem, essa mulher que não teme ao Senhor, que vive diante do que acerta seus próprios olhos, seja na vida íntima, particular, seja no púlpito, seja na igreja como membro, não importa, meu irmão. O pecado dessa pessoa irá alcançá-la. E se ela não estiver revestida da justiça de Cristo, ela será fulminada pela ira do Deus vivo. Pela ira do Deus vivo. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê graça. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê temor. Que Ele nos conceda misericórdia e mais misericórdia, para temermos o Teu nome, para irmos após Cristo, desesperadamente, para nos lançarmos, nos jogarmos aos pés de Cristo, nos humilharmos aos pés de Cristo, porque essa é a única esperança que há para nós. E mudarmos, porque arrependimento não é quando choramos, o arrependimento, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, é quando nós mudamos. É quando nós mudamos. Por fim, o último tópico do Sr. Watson. Tomamos o nome de Deus em vão quando falsificamos a nossa promessa. Por exemplo, num momento de apuro, de aflição, eu digo: se Deus me ajudar a sair dessa, eu nunca mais me meto nisso, eu nunca mais volto a fazer isso. Eu vou parar com isso. É a última vez, Senhor. Se eu sair daqui, é a última vez. Eu parei. Acabou. Mas no íntimo do meu coração, eu não pretendo cumprir. Eu não pretendo cumprir. Eu sei que eu não vou cumprir. E eu estou fazendo um voto tolo. Eu estou apenas querendo me livrar da enrascada que eu mesmo me meti naquele momento. Qualquer promessa que mencionarmos o nome de Deus nela deve ser santa, ou seja, por razões, motivações santas e verdadeiras. E devem ser invioláveis. Não podem ser quebradas. Não podem ser invioladas. Não podem. Então venhamos guardar o nosso coração, guardar a nossa boca, para não fazermos votos tolos. Carregar a cruz de jacarandá, descalço no cascalho, 60 quilômetros, igual o católico romano faz. Galho de arruda na orelha, sal grosso, azeite, óleo na comida, rosa na orelha, atos sincréticos, procissão, ficar dando volta dentro da igreja. Nos abstenhamos desse tipo de voto tolo, de querer barganhar com Deus, seja com palavras, promessas ou até dinheiro, como muitas seitas estimulam por aí. Muitas seitas estimulam por aí. Caso contrário, meu irmão, se não fizermos qualquer voto, ao mencionarmos o nome de Deus nesse voto, nessa promessa, de maneira santa e inviolável, caso contrário, estaremos mentindo e tomando o seu nome em vão. E como já foi dito e veremos na próxima lição, se Deus assim quiser, Ele não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Repito, lembre-se do nosso texto: o Senhor não terá por inocente. Não terá por inocente. Que possamos então confiar na justiça de Cristo, porque é a nossa única esperança. E que por gratidão a Cristo, por temor, respeito ao caráter e à vontade de Deus, porque somos salvos, irmãos,
venhamos guardar estes mandamentos. Não com perfeição, porque nós não conseguimos, mas o mais perto possível disso. E quando errarmos, porque muitas vezes vamos dar 2 passos para trás e somente um para frente. E quando errarmos, que tenhamos humildade de nos humilharmos e mergulharmos. Já viu quando você mergulha na piscina, no rio, no mar? Mergulhar de ponta nos pés de Cristo. Senhor, tenha compaixão de mim. Eu gosto muito desse exemplo, porque é um exemplo claro da nossa única chance, da sua, da minha única chance, se você não é salvo. Como o cego Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não cale, não se cale, meu irmão. Se lance aos pés de Cristo. Tome a cruz de Cristo e vá após Ele, porque essa é a minha, a sua, a nossa única esperança. A nossa única esperança. E que o temor do Senhor possa crescer dentro do nosso coração, cada vez mais, até a nossa glorificação, onde não haverá mais pecado neste corpo. Ele será glorificado como o do nosso Senhor. Não haverá mais pranto, dor, enfermidade, pecado. A morte não existirá mais, porque ela foi vencida pelo nosso Senhor. Então não tenhamos medo, tenhamos temor, respeito a Deus, em nome de Cristo. Bem, eu vou ficando por aqui mais uma vez, espero que tenha sido útil, espero que vocês estejam aproveitando alguma coisa dessas lições e pelo menos, como eu sempre digo, sendo encorajados, tá bom? Se Deus assim permitir, se Ele quiser, vejo vocês na próxima lição. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Tchau!